Olá, bem-vindos e bem-vindas. Sou o chefe Salvadori e hoje nós iremos falar sobre embalagens, um assunto muito importante e valioso quando fala de delivery. Você sabia que uma embalagem adequada dá uma garantia de entrega fantástica para um produto ficar impecável? Aí você vai dizer assim, sei, mas aí eu digo assim, por quê? Primeiro, porque uma embalagem adequada valoriza o seu nome no mercado de trabalho. Aí você vai dizer assim, como assim? Uma embalagem adequada vai valorizar o meu nome? Vai. Hoje em dia, assim, vamos pensar. Você normalmente já deve ter comprado alguma coisa. Uma comida congelada, uma quentinha, um não sei o quê, ou um delivery. Até poucos anos atrás, a gente recebia ou aquelas embalagens de isopor, ou aquela embalagem de metal não, de alumínio, com aquela tampa de papelão, ou uma embalagem de plástico, com a tampa de plástico. Digamos assim, isso é atualmente meio tenebroso, eu diria assim. Se eu peço um delivery, onde eu gasto R$ 40 ou R$ 30 para receber um prato, o cara me entrega numa embalagem de alumínio, eu vou olhar e digo assim, mas o cara não se atualizou. Por quê? Porque o cara não se ligou que o alumínio não entra no micro-ondas, ele é feio, ele é antiecológico, ele é totalmente não sustentável. Ou seja, não é algo profissional para se trabalhar hoje. Ah, mas tem as embalagens de plástico. Tem a embalagem de plástico. Eu acho, eu pessoalmente, eu tenho assim aversão a plástico. Mas isso é uma loucura minha da minha cabeça. Eu acho que o plástico ele é algo não bom. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Então, vou abrir uma parêntese sobre a conversa. Eu já devo ter filetado peixes de 70 quilos, 60 quilos, 50 quilos, 40 quilos, até 500 gramas, 200 gramas, 50 gramas. Até menos. Eu tenho vídeos postados no meu Instagram, salvo nos meus stories, onde você abre um peixe e você encontra nas vísceras do peixe. Eu pego um peixe de 40 quilos, pego uma garopa, um sirigado, uma cavala, um dourado de 30 quilos, 40 quilos. Já encontrei tampa de garrafa PET, pedaços de garrafa PET, pedaços de latinhas, saco plásticos. Vocês não têm noção o que se tira, às vezes, dentro de um peixe. Ou seja, isso, obviamente, é algo que altera a carne, o peixe. Por quê? Porque o peixe não se alimenta disso. O peixe se alimenta de coisas bem diferentes, se alimenta de animais, se alimenta de micro-organismos que estão dentro do mar. Então, imagine uma coisa dessa. Eu já vi tartaruga morta, sufocada por um saco plástico. Saco plástico. Ela entrou no saco plástico, envolveu em volta da cabeça dela e ela morreu. Chegou na beira da praia com aquele saco plástico em volta, morta, uma tartaruga gigante, que devia ter sei lá quantas dezenas de anos. Não sei se vocês sabem, mas tem uma ilha flutuando no Oceano Índico e Oceano Pacífico monstruosa, do tamanho do Texas, do estado do Texas, um dos maiores estados dos Estados Unidos. Ou seja, um absurdo. É uma ilha flutuante que ela anda e junta cada vez mais plástico. Ou seja, o plástico é um pesadelo para o planeta. E também é um pesadelo para tudo, não só para o planeta. Por quê? Quando você tira uma comida da panela, ela está quente. Você quer que a sua comida seja quente. Então você vai colocar na sua embalagem. Aí você tem uma embalagem de plástico. Aí você tampa. Aquilo faz um efeito combustão. Se você ficar ligado, você irá notar que a embalagem deforma. Se a embalagem deforma, significa que algo já está acontecendo. Então, provavelmente, algo vai contaminar a sua comida. Então, isso é uma coisa horrível de acontecer. Então, se você tem uma embalagem dessa e você entrega para um cliente, pode ser a melhor e mais bela comida do mundo, mas se ela tiver com um plástico deformado, o cara vai olhar aquilo com, assim, um pouco receoso. Outra coisa, isso valoriza o seu nome no mercado de trabalho por quê? Porque o seu cliente vai entender que se você trabalha com uma embalagem ecologicamente correta, sustentavelmente correta, reciclável,
o cliente já valoriza, porque hoje em dia todo mundo sabe, uma embalagem, ela vai para o lixo. E numa época, inclusive, que nessa, de pandemia, desastre, tudo que é adverso e ninguém pode sair de casa, o comércio de embalagem está ficando assim, absurdo, estratosférico, porque é muita demanda, absurda, uma quantidade de demanda monstruosa. Então, o que é que acontece? Isso reflete na sua imagem, mas reflete mesmo. É uma coisa muito complexa, porque a pessoa, sem nem querer, o que é que ela faz? Ela pensa o que está acontecendo. Diz, pô, mas que engraçado, por que que ele não usa uma embalagem mais adequada aos tempos modernos? Aí outra coisa, por exemplo, uma embalagem boa é um importantíssimo agente de divulgação da sua marca. Porque você tem uma embalagem com papel reciclável, uma embalagem selada em cima, porque tem umas máquinas que lacram hoje, e depois eu explicarei melhor isso. E aí você tem a sua logotipia marcada. Isso é sensacional, porque o cara recebe aquela embalagem bonita, linda, maravilhosa, que o cara pode botar no micro-ondas, no forno, no banho-maria, ter escrito o seu nome. O cara olha de, cara, esse cara é o cara. Sensacional. Olha o produto que o cara oferece. Melhor coisa que pode acontecer. Outro item importantíssimo. Nós falamos de proteção do alimento. O alimento, desde a hora que sai da sua casa, do seu centro de produção, do seu laboratório, e chega até a residência do seu cliente, elas têm que estar multiprotegidas. Ela tem que estar impecavelmente protegida. Quer dizer o que é isso? Que ela não pode estar sujeita a contaminação, não pode vazar. Você tem que pensar o seguinte: se vaza, significa que tem algo que não vedou. Então, se sai, pode entrar. Isso já é uma coisa complexa. Então, se você, hoje em dia, trabalha com aquelas embalagens que lacram, fica impecável. Porque nada vaza, nada entra. É perfeita. Você pega uma ponta, faz assim, se abre na hora. Isso é, para mim, é uma das melhores embalagens que tem hoje. Indiscutivelmente. Como eu falei antes, é um importantíssimo divulgador da sua marca. Por quê? Porque o seu cliente memoriza, foca e sabe que aquilo é perfeito. Ele se identifica como uma comida que chegou quente, então não precisa reesquentar. É uma comida que ficou perfeita, então ele sabe que não precisa se preocupar com contaminação. Então ele fica com uma felicidade maravilhosa. Então, a escolha do melhor material para se trabalhar com isso dá uma preservação do sabor da comida assim monstruoso, porque não altera em nada. A partir do momento que você conhece a técnica correta para colocar a comida no ponto certo, considerando que aquilo pode cozinhar lentamente durante o período de entrega, e quando o prato chega na mão do seu cliente, ele abre, está em perfeitas condições, não precisa esquentar, não precisa fazer nada, menos trabalho, menos mão de obra, menos tudo. O cara pega, coloca dentro de um prato, monta o prato bonito, serve na mesa e está perfeito. Parece que está num restaurante. Então, isso é importantíssimo. Com isso, você garante uma melhor experiência gastronômica por parte do seu cliente. Isso influencia no quê? Uma experiência gastronômica gostosa e positiva frente ao seu cliente. Você trabalha como personal delivery, mas você também almeja ser um personal chef. Se você quer ser um personal chef, você muitas vezes tem que começar a plantar semente para recolher o fruto. Por quê? Porque o seu cliente começa a lhe conhecer e se acostumar com sua comida entregue a domicílio. Ele gostou uma vez, vai pedir de novo. Gostou de novo, vai pedir de novo. Vai falar para o amigo que vai pedir também. Vai falar para outro amigo que vai pedir também. Aí os três amigos se juntam, três casais, dizem: vamos chamar o chefe, a chefe, para cozinhar para a gente? Como assim? É, porque eu estou vendo a página do Instagram dele perfeita, aqueles pratos lindos, maravilhosos. Na bio ele diz, ele fala que ele é personal delivery, personal chef. Ou no Facebook, mesma coisa. Ou seja, você divulga o seu nome pensando em lançamentos futuros. Isso faz com que você aprenda
a trabalhar pensando, esse cara vai me chamar para trabalhar na casa dele. Se eu ganho tanto com isso, quando for chamado na casa dele, eu vou receber um cachê. E se eu recebo um cachê, tá sensacional, porque eu vou ganhar mais. Se você garante uma melhor experiência gastronômica para o seu cliente, você terá um retorno incrível em cima disso. Porque tudo que você faz para o cliente se agradar vai ser impecavelmente perfeito para o cliente lhe chamar novamente. Já pensou? Você pede uma pizza, você vai dizer que pizza boa. E ainda tem um preço ótimo. Olha que embalagem boa, bonita. Olha que desenho bonito. Não é? Me diga uma coisa. Aí vem uma outra que é uma pizza assim. Boa. Mas aquela embalagem sem identificação, sem nada. Na sua memória fotográfica, o que entra? A embalagem boa. Na sua ideia entra o quê? Pô, aquela embalagem boa ainda teve uma preservação térmica melhor da pizza. Eu, quando abri as primeiras 4 fatias, devorei, sem botar no forno. Pronto. Já matou a pau. Cara, não tem outra. Isso é o mesmo com a sua comida. Se você manda uma embalagem de alumínio, o cara vai fazer o quê com aquela embalagem de alumínio? Vai ter que botar no prato para depois botar no micro-ondas. Aí ele não tem a tampa para botar em cima do prato no micro-ondas e aquilo começa a disparar. Pense o pesadelo, o cara tira aquele prato micro-ondas sujo que essa peste. Pronto. O cara já vai ficar com raiva de você. E a coisa vai à frente desse jeito. Quanto mais coisa você poupa para o seu cliente, quanto mais você faz sentir ele à vontade, melhor é. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque o cliente tem sempre razão. E quando o cliente tem sempre razão, as coisas funcionam e fluem muito mais positivamente. Começa aqueles empecilhos, né? Ah, mas uma embalagem dessa é cara. É cara. Provavelmente é bem mais cara do que um toco de plástico ou uma coisa de alumínio com uma tampa de papelão. Deve ser, com certeza, mais cara. Mas aí eu lhe falo uma coisa assim. A embalagem é uma embalagem obsoleta. Aí você reclama que é uma coisa cara. Beleza. Aí você vai trabalhar com uma coisa barata, obsoleta. Faz com que você não crie uma imagem boa. Bem pelo contrário, você vai criar uma imagem meio fuleira. Eu não estou denegrindo ou rebaixando o trabalho de ninguém. Mas lhe garanto, por pesquisas, que se você coloca a melhor comida do planeta dentro de uma embalagem de plástico, e se eu coloco uma comida boa numa embalagem ecologicamente correta, o cara vai infinitamente mais na embalagem correta, eticamente correta, ecologicamente correta, visualmente correta, do que naquele toco de plástico com a comida dentro. Ou aquela coisa de alumínio com a comida dentro. Com certeza. Isso tem pesquisa no mundo inteiro, tem gráfico que fala assim, percentagem monstruosa sobre isso. Então, sabemos que realmente é uma coisa que não funciona. O empecilho do preço da embalagem, eu vou explicar para vocês depois como vocês podem fazer a coisa acontecer com uma embalagem cara. Ah, uma embalagem de plástico custa R$1, uma embalagem de papel ou uma embalagem selada custa 5? Ótimo. 7? Ótimo. Garanto para você que o cliente, depois de eu lhe ensinar como fazer a coisa acontecer, paga. Porque é assim que funciona. Você tem que seguir as tendências de mercado. Infelizmente, não tem como você se escapar disso. Quando eu falo em tendência de mercado, eu ensino os meus alunos a preparar, a aprender culinária mediterrânea. A culinária mediterrânea, hoje, é uma das maiores vertentes gastronômicas rentáveis que tem no mercado. Essa é uma tendência de mercado. A embalagem também é uma tendência de mercado. A Fernanda Ribeiro aqui está falando uma coisa interessantíssima. Primeiro comemos com os olhos, em seguida com o olfato e depois com o paladar. Isso é o lema de um prato servido em restaurante. Porque primeiro você serve com os olhos, aí o cara olha, lindo, porque uma louça é linda, porque o prato é muito bem montado. Aí depois ele diz assim, que perfume maravilhoso. Aí o cara, quando vê, botou o garfo para dentro e come. A mesma coisa acontece numa embalagem de delivery. O cara recebe uma embalagem de plástico cheia de filme em volta, não sei o
ok, papapá. O cara diz, bom, pelo menos está vedado. Mas quando ele tira aquela vedação, o plástico está deformado. A embalagem tinha que ser dessa altura, quando veio ficou assim. Areolas laterais, por excesso de calor, ficou aquela coisa. A pessoa, não, isso foi o calor. Se ela fica se alterando com o calor, com certeza tem uma alteração no sabor da comida. As pessoas não imaginam isso, mas isso é verdade. Ou aquela embalagem de alumínio, que é aquela embalagem de alumínio, com certeza ela funciona, porque ela talvez mantenha até bem o calor. Mas tem aquela embalagem de papel com aquele revestimento de alumínio fluido embaixo, que fica aquela mancha. Aí quando recebe a embalagem, tem aquela... Pronto, a embalagem de alumínio está ok, até pode se passar. Mas está aquela tampa que fica com aquela mancha em cima, horrorosa. Aí você pensa assim, sabor de papel. Já pensou nisso? A pessoa não pensa, porque a pessoa embala, mas ela não faz o teste. Primeiro, quando você faz um delivery, você tem que fazer o quê? Você coloca dentro da sua embalagem e você vai esperar 15, 20 minutos para ver se a comida chega no ponto perfeito. Faça o teste na sua cozinha, porque você vai saber se o ponto de entrega é correto. Aí você vai fazer o quê? Se a ponto passou, você vai pensar, eu vou ter que fazer o quê? Colocar a comida um pouco mais ao ponto para fazer com que ela chegue em perfeitas condições. Agora, você também tem que pensar o seguinte, normalmente 90%, 90%, 50%, 95%, 97%, 99%, 100% das comidas vão por bicicleta ou por moto. Aí você pegue a embalagem, começa a dar uma chacoalhadinha, assim, sabe? Faça a moto, o buraco, o paralelepípedo, a bicicleta, a calçada, o degrau, aquela coisa, chacoalha aqui, pronto. Aí depois veja o resultado. Aí fica aquela mancha, pronto. Aquilo já não é antiético. Aquilo não é bonito, não. É feio. Ou seja, mais uma vez, uma embalagem errada. Isso é o problema das embalagens não sustentáveis. Aí você vai dizer assim, porra, mas aí eu vou fazer o quê? Vou comprar uma embalagem de papelão? Não. Existem hoje embalagens boas, ótimas. Existe embalagem de papel, com divisória, papel hermético, que não vaza, feito especialmente reciclável. Existe embalagem hoje de um papel especial que é plastificado externamente, onde você lacra ela, a tampa em cima, de papel com revestimento de alumínio para dentro. Isso evita a vazão, a umidificação da tampa e qualquer outra coisa. E ela mantém um calor impecável. Impecável, porque elas foram preparadas para isso. Aí quando você pega uma embalagem dessas, hoje, não eticamente, não éticas, não sustentáveis, não ecologicamente corretas, você não pode botar no micro-ondas. Aí você vai, chefe, micro-ondas? É claro, cara, nós estamos vivendo no ano 2021. Na cozinha, nós não usamos micro-ondas, cozinheiro não usa micro-ondas. Mas o produtor final, se mora 25 minutos a 20 minutos da lugar onde ele encomendou o prato, é provável que possa acontecer que ele queira comer ela tinindo de quente. Então ela vai querer esquentar. Aí já pensou? Você pega aquilo, coloca a embalagem dentro do micro-ondas, em perfeitas condições, vedada, aí depois tira, levanta a tampa, vai. Ou, de repente, as instruções dizem, abra um canto para respirar, para você não ver uma explosão. Abra um cantinho, coloque, não cria um cúmulo de vapor e a comida fica perfeita. Aí você vai botar um alumínio. Deus o que me perdoe, se você vai botar um alumínio, o micro-ondas pega fogo. Você vai botar uma embalagem de plástico. Quem disse que o plástico segura o micro-ondas? Não segura. Muitas vezes não segura. Problema gigantesco. Deforma o plástico, altera o sabor da comida, ou seja, pepino gigante. Então, mais um bom motivo para a gente pensar realmente como trabalhar e com que produto trabalhar. Estamos falando do isolamento adequado. Muitas vezes você pensa assim, não tem problema, vou comprar uma embalagem mais barata, depois eu enrolo em papel filme. O papel filme vem junto com a embalagem. Vamos lhe dar um rolo de 1 quilômetro de papel filme, porque você é bonita, porque você vai gastar 1 quilômetro de rolo para vedar uma embalagem que não veda. Aí é aquele barato que fica triplamente mais caro, porque a pessoa não faz as contas. Não faz ficha técnica, e depois não faz as contas, não sabe quanto custa isso, quanto custa aquilo outro, e depois reclamar, não me sobra nada. É nos mínimos detalhes que a gente perde o dinheiro. E depois se entra naquele assunto que eu estava falando antes, que esse daqui, para mim, é uma coisa que me fere o coração.
Embalagens plásticas são conhecidas para poluir o meio ambiente. Quer ver uma coisa? É uma coisa muito importante isso. Atualmente, o banimento das embalagens plásticas no setor de food service é uma realidade total e completa. Na Europa, na comunidade europeia, isso já está assim, banido há tempo. Inclusive, hoje em dia, acho que até final de 2022, acho que toda a comunidade europeia não pode mais vender nada em embalagem plástica, de líquidos, sólidos e tudo mais. Por quê? Porque realmente as pessoas se conscientizam sobre isso. Da mesma forma que antigamente se fazia aquelas campanhas mirabolantes, ninguém se lembrou que o canudo é um dos maiores poluidores do planeta. Aí agora não, todo mundo se conscientizou. Por quê? Porque a sociedade estava revoltada a um ponto que ia dizer assim, canudo de plástico é a coisa mais obsoleta. Aí o cara fez o quê? Pegou e começaram, as grandes mega empresas começaram a usar aquele papel, canudo de papel reciclável. Perfeito, lindo, maravilhoso. Hoje em dia, impressionante, a rede inteira McDonald's no planeta todo, que é Burger King, que são os mega poderosos do planeta de venda de fast food, hoje usam canudo de papel. Porque até eles se deram conta que o plástico não serve para nada, isso só serve para prejudicar. Então tem que pensar realmente como agir no mercado. Isso tudo reflete na hora que o seu cliente recebe um produto. Agora, vou explicar para vocês por que usar uma embalagem ecologicamente correta é bom. Primeiro, o papel é a melhor alternativa. Existem hoje tipos vários de papéis que você pode tratar de uma forma, impermeabilizar eles, sem que isso crie algo com agentes químicos venenosos. Você consegue ter uma embalagem correta, perfeita, que mantém uma temperatura incrível, que vede perfeitamente e muitas vezes que tenha divisórias que impeçam os ingredientes, as várias proteínas, os ingredientes vários se misturarem. Por quê? Porque tem uma vedação perfeita que não só veda as bordas, mas também mantém a divisão dos alimentos impecável. Isso é um ótimo elemento para se usar hoje no delivery. Existem opções impermeáveis, realmente bem impermeáveis. Para vocês terem uma ideia, eu conheço gente que vende sopa quente em embalagens de papel. Não é de plástico, de papel. Mas é um papel especial que não só segura o calor, como segura a vedação, é completamente impermeável e chega em perfeitas condições na residência do cliente. Então, são embalagens hoje que, se você vende um prato com molho, você consegue tranquilamente manter ele em perfeitas condições. Como o meu amigo Marcos fala, embalagem revestida por Tetra Pak. Isso é um revestimento perfeito, não é o nome da embalagem, é o material que se usa para revestir a parte interna da embalagem. A parte externa você pode usar de qualquer tipo de papel, com a impressão sua e tudo. O Tetra Pak faz a vedação e o Tetra Pak mantém a temperatura correta. Isso é comprovado. Preserva o sabor. Por que uma embalagem boa preserva o sabor? Claro, porque se é uma embalagem boa, não tem alteração de agentes externos, tipo plástico, papelão, coisa que pode alterar o sabor da comida. A embalagem não se deforma, então realmente a embalagem se mantém perfeitamente. A temperatura fica correta, então o sabor não se altera, porque ele não esfria e depois reaquece, aquela coisa toda, fica impecável. Uma outra mega vantagem é que elas são altamente customizáveis. Você precisa vender a sua marca, né? Então isso é um cartão de visita fantástico. Porque você vende uma embalagem, você entrega uma embalagem que tem o seu logotipo lindo, maravilhoso, as cores da sua marca, o nome da sua marca, tudo perfeito. Se você vende numa embalagem de plástico, de alumínio, você vai fazer o quê? Vai colocar uma etiqueta com cola? Aí já está tenebroso e fica mais tenebroso ainda. É impressionante, né? Mas tudo é um quebra-cabeça. Parece uma peça de Lego que encaixa uma em cima da outra. Se você quer alcançar o cume, nós estamos falando em pecinha de Lego que empilham. Mas também nós estamos falando em peças de Lego que não empilham, então fica ali, horizontalmente, nenhuma encaixa na outra, nenhuma encaixa na outra. Então não conseguimos chegar a lugar algum com isso. Isso da identidade visual é importantíssimo. É importantíssima. Por quê? Porque você precisa vender. O cara precisa memorizar a sua imagem. O logotipo, se for bom, dificilmente esquece. As cores marcam na cabeça. O nome, se é um nome curto, principalmente, marca demais na cabeça.
junto com a embalagem bonita, uma comida ótima para dentro, beleza, você arrasou. Você não precisa nem se preocupar com mais nada. Então, existem opções também que podem ser levadas ao freezer e ao forno. Você pode comprar algo, e você diz assim, pô, eu comprei a mais porque isso eu vou congelar. Se é uma embalagem vedada, de verdade, lacrada, você coloca no freezer, você tira do freezer, deixa descongelar corretamente na geladeira, depois coloca no micro-ondas, fica perfeito. Você coloca no forno, fica perfeito. Você coloca no banho-maria, fica perfeito. Ou você abre a tampa, coloca na frigideira ou na panela, fica perfeito. Se você coloca uma embalagem de plástico, aquele plástico fininho, aquela embalagem de plástico clássica que sempre se usou, encostou uma embalagem na outra, rachou. E aí depois, você não viu a rachadura. Quando você está esquentando lá, vaza de um lado, botou em banho-maria, vaza do outro, botou aquilo. É desastre. Desastre, tudo é negativo. Funciona em freezer, mas funciona também em fornos. Você tira, coloca num forno, fica perfeita. Ela não queima, porque é um papel é feito para isso. Então ela não pega fogo. Você usa uma temperatura de 200 graus, 210 graus para esquentar uma comida. Não usa 270. Então fica de perfeitas condições, impecável. Ecologicamente são conscientes. E, apesar do que se pensa, o custo não é tão caro. Porque se você pensa o custo-benefício, é perfeito. Porque a garantia de entrega é sensacional. Eu tenho uns alunos, às vezes, que dizem assim, mas chefe, porque o frete, mas chefe, porque eu preciso comprar 1.000, mas chefe, porque isso, mas chefe, porque aquilo. E continuam vendendo o produto, embalagem de baixíssima qualidade. Aí não entende porque não cresce. Em vez de pensar assim, pô, agora eu vou bater na porta dos outros estabelecimentos, dizer assim, cara, a embalagem está cara, vamos comprar 1.000, nós todos juntos, vamos fazer isso, ó, vamos se juntar, vamos comprar, e cada um depois personaliza, faz, acontece, mas vamos fazer uma coisa melhor. Não, mas as pessoas só pensam com o próprio nariz. É egoísta, não pensam em nada, só pensam em ganhar dinheiro, não sabem como distribuir esse preço para os outros. Só pensam, não, porque é caro, então não compro. Não, porque o frete é caro, então não compro. Não, porque não sei o quê. Em vez de pensar com a cabeça mais aberta e fazer as coisas acontecerem. Isso é muito importante. As pessoas não se conscientizam. Não se conscientizam. E o cliente sabe que você não se conscientiza. E isso gera um problema seríssimo para você. Pense numa coisa, você sabe de uma coisa muito importante. Em São Paulo, por exemplo, entre bares, restaurantes, padarias e outros, todos eles tiveram até 2020 trocar as embalagens plásticas descartáveis por embalagens que não agridem o meio ambiente. Sabiam disso? Eu acho isso sensacional. Isso funciona, porque realmente isso hoje é seguido ao pé da letra. Embalagem descartável contra o meio ambiente não é mais vendida, não é mais comercializada. Hoje não tem mais delivery disso. Hoje se usa tudo à base de papel. Isso é fantástico e funciona. É sensacional. Eu vou falar para vocês de uns exemplos de pessoas que usam esse tipo de embalagem ecologicamente correta e que, por incrível que se pareça, ampliaram as vendas, aumentaram as vendas graças a isso. Mesmo com o custo de uma embalagem. Eu tenho um amigo, eu tenho um restaurante massa. Ele faz uma comida regional, mas ele customizou essa comida regional. Transformou ela em algo mais fashion, talvez? Não. Mas uma coisa mais interessante de se ver assim. Tirou um pouco aquele peso da comida regional. Às vezes a comida regional é fantástica, mas ela dá a imagem e a impressão de um pouco pesada, né? E ele me mandou de presente são pão de gaveta. É tipo uma espécie de pizza que se serve em Roma, que é uma massa desse tamanho assim, com os ingredientes frescos por cima. Ela não pode ser aquecida. E ele vende como pão na gaveta. Ele tem uma embalagem muito bem vedada, mas que também não precisa ter uma vedação hermética, porque os líquidos não estão nesse ingrediente. Então, ele tem uma possibilidade, eu fiz um estudo, não precisava investir numa embalagem onde tivesse vazamento de líquidos. Quando chega uma embalagem retangular, onde ele puxa, tem uma embalagem externa e uma embalagem interna, ele puxa como se fosse uma gaveta
está aí o alimento. Aí o nome pão na gaveta. Galera, vocês não têm noção. O cara está arrebentando de vender. Em época de pandemia, ele deu um exemplo de inteligência e principalmente de percepção de como atrair o mercado e o cliente de uma forma coerente e correta. A embalagem é linda. Normalmente as empresas que te vendem embalagem te oferecem fazer a logotipia. Você já tem a arte, para eles é besteira. Não lhe cobram nada. E eu perguntei para ele quanto custava a embalagem. A embalagem custava desse tamanho. Ele disse, você faz o quê? Divide? Não, Paulo, eu banco, porque eu preciso vender, porque eu quero fazer giro. Para mim é muito mais importante manter todos os meus funcionários, manter a minha estrutura viva e eu fazer giro e vender e fazer capital, do que eu cobrar do meu cliente e o meu cliente ficar com receio de pedir de novo. Eu estou esperando que termine esses lockdown para eu voltar à minha vida normal. Isso é muito importante. Então, um cara inteligente. Que o cara não pensa daqui para cá. Não, ele pensa daqui para lá. Posso dar mais exemplos. Eu tenho um amigo que vende uma pizzaria, que tem uma pizzaria, e faz a mesma coisa. Ele vende embalagens que não umidifica, não fica impregnada a base. E não tem plástico, é teflon. Eu tenho alunos que também descobriram que uma embalagem correta é infinitamente superior. Infinitamente superior. E olhe, não pense que o cliente não valoriza isso, não. O cliente valoriza e muito. E o melhor jeito de fazer a cobrança correta é cobrar exatamente metade. Cobre metade, a outra metade de lua, banque, ajude, faça, acontece. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Nunca se esqueça aquela frase, o cliente come com os olhos. Depois, quando abre a embalagem, ainda ele come com perfume. Aí depois, quando enfia o gado, o seu ponto está perfeito, arrasou. Está certo, garantido que o cara pede de volta a comida. Então, fiquem pensando nisso seriamente. Então, galera, foi ótimo. Estamos juntos. Junto mesmo. Um grande abraço a todos.